Ok, quando falamos a nível da sobrevivência, normalmente a nossa primeira tendência é uma tendência romântica, que é a tendência de eu vou ficar, ou eu vou para a montanha, ou eu vou ficar em casa e defender a minha casa dos bandidos, basicamente, que me vêm roubar as provisões e assim. Isto no universo mais dos preppers, não é? Que são mais exagerados. Mas uma das coisas fundamentais a nível da sobrevivência é aquilo que constitui o conjunto das nossas habilidades, aquilo a que se chamam skills em inglês. O que é que nós conseguimos fazer? O que é que nós conseguimos construir? Depois de ter tirado o meu curso no Instituto Superior de Engenharia do Porto, muitos anos depois vi-me na necessidade, quase basicamente, e a necessidade faz o homem, de aprender a fazer outras coisas, não é? De aprender a, inclusivamente, ir a telhados mudar telhas, colocar torneiras de água, arranjar coisas, desentupir um, certas canalizações, etc. E, e inclusivamente aprender a cozinhar algumas coisas. Então o que é que eu hoje vos criei? O que é que eu hoje vos criei? Criei-vos uma coisa que pode ser utilizada também para o mal, basicamente, não é? Porque eu posso a partir daqui, por exemplo, fazer acender fogo ou criar uma faísca ou uma coisa qualquer, mas não vou mostrar, não vou dizer como é que é, eu vou mostrar o circuito, mas não vou dizer que componentes é que utilizei, e é um circuito pensado por mim, não vou dizer a referência dos componentes que utilizei, nem vou mostrar não de uma forma particular a forma como ele é feito. Porque há sempre gente que leva e que aproveita as coisas para utilizar de uma forma ofensiva. Ok. E eu, a utilizar coisas, gosto de as utilizar, a poder utilizá-las, gosto de as utilizar a nível defensivo. Ora bem, tudo aquilo que eu construí, eu estou a iluminar isto com uma headlamp ou com um frontal, tem as luzes das que é esta luz da portanto estou a iluminar isto com um frontal que é esta luz da cabeça, esta luz que tenho com uma fita presa à cabeça. E o que é que eu criei? Criei uma coisa que mostra a capacidade de nós sermos aquele estilo MacGyver, não é? Que resolve as situações com o seu canivete suíço e com um conjunto de peças que vai encontrando. Por exemplo, eu posso ter um jogo e tenho um jogo de cenas de eletrónica, então criei isto, mas posso. Aquilo que é, aquilo basicamente é como uma bateria de um carro. Estas duas partes é como se eu tivesse ligado àqueles cabos de bateria do carro. Por exemplo, a luz pode faltar, vamos imaginar uma situação em que a luz faltou. Eu vou utilizar até dois telemóveis, mas posso, em vez de utilizar esses dois telemóveis, utilizar um par daqueles walkie-talkies Cobra ou Midland ou Motorola que se compram com 5, 10 km de alcance, que se compram nas FNACs, por exemplo, nas lojas de eletrónica, etc. E o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a luz que se produz quando há uma chamada, por exemplo, ao telemóvel, porque o visor liga-se, para fazer ligar à distância um circuito qualquer ou acender uma lâmpada. Vamos imaginar que eu desconfio que tenho, até posso ter uma propriedade, quero ver, pode não haver luz, mas quero ver quem é que está, quero ver de minha casa quem é que está à porta. A ver se pego, por exemplo, num pau ou não, para me defender, ou se abre a porta, ou que medida posso tomar. Então, o que é que eu faço? Mas sublinho, o que interessa é e o conhecimento de construir as coisas. Ok, eu vou mostrar um bocado, dar uma vou dar uma panorâmica do circuito, já dei, do circuito que montei. E agora vou colocar este telemóvel aqui para uma determinada parte do circuito captar a luz do telemóvel e vou tapar a caixa. Ok? Tapei a caixa.
Muito bem. E agora, o que é que eu, por exemplo, fiz aqui? Vamos imaginar numa situação em que falha a luz, em que há uma cena de uma trovoada, em que os cabos dos postes vão abaixo por causa de uma. E às vezes demora uma semana a repor ou caraça, já aconteceu em Portugal. O que é isto? Isto é uma lâmpada de um pisca. O que é que eu fiz aqui? Nesta parte de cima, descarnei um bocado de fio e enrolei aqui na parte de cima. A seguir isolei-a da parte de baixo, da parte do contacto de baixo da lâmpada, onde normalmente é bom ligar o positivo. Claro que se for uma lâmpada de incandescência como esta não faz muita diferença, mas nos LEDs já faz. O positivo tem que ligar ao ponto positivo, ao polo positivo, o negativo tem que ligar ao polo negativo. O preto é usado para o polo negativo, ou massa, o vermelho é utilizado para o polo positivo. Então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é isto. Eu ligo o meu circuito, e reparem, não tenho luz nenhuma, e vou ligar para o telemóvel que está lá, o que podia ser com um walkie-talkie uma chamada para o outro walkie-talkie. Os walkie-talkies podem ficar em stand-by, conseguem ficar em stand-by os walkie-talkies com as baterias que têm mais de 24 horas, 24, 48 horas, etc. Ok, eu vou ligar para o outro telemóvel, vou marcar o número. Vou marcar o número e vou ligar. E reparem o que vai acontecer quando eu ligo. Estão a ver? Eu com o meu telemóvel, eu vou desligar. Eu com o meu telemóvel ativei, ou seja, enquanto estivesse a falar para o outro walkie-talkie, ativava esta lâmpada. Mas posso ainda fazer outra coisa que é o seguinte. Eu posso, se quiser, ainda colocar em paralelo, colocar aqui, que é aquilo que se chama em paralelo, um besouro. Desculpem lá, vou pousar a câmera um bocadinho. Desculpem. Está quase. Ok. Liguei um besouro que também tem a polaridade certa. E vou voltar a ligar para o telemóvel. E agora o que é que vai acontecer? Vai tocar o telemóvel. Vai. E eu podia ter tirado pôr o outro telemóvel em silêncio, não é? Ou o outro walkie-talkie. E reparem que agora vai acender a lâmpada e tocar o besouro. Como o alarme. Ok. E digo-vos mais a partir daqui, portanto, muita na questão da sobrevivência é uma questão de habilidade. Digo-vos mais, se quiserem aqui nas minhas redondezas contactar-me, nem que seja para terem uma pessoa com formação superior a mudar-vos um interruptor, a fazer-vos um circuito qualquer, porque este circuito não é dos comprados. Hoje em dia, basicamente, mesmo muitos engenheiros perderam já a sensibilidade de construir o circuito. Trabalham com softwares avançados, trabalham dentro de uma área, pode ser projeto disto ou projeto daquilo, mas perderam esta sensibilidade, inclusivamente para mexerem e relacionarem a eletrónica, porque eu, por exemplo, em vez de ter aquela bateria, eu com aquela parte que estou a fazer ligar a lâmpada, eu posso utilizar a luz normal, só que estamos a pensar numa situação mais de sobrevivência. Mas reparem o que é possível fazer só à custa da bateria do vosso carro e
e que vocês podem carregar ligados, e segundo um estudo feito há menos de um mês pela NASA, grande parte dizem que só 10% dos carros, mesmo num chamado EMP, é que vão abaixo. Reparem as possibilidades que têm, só às vezes até a partir de um carro abandonado. Até porque para ligar lâmpadas não é preciso muitas vezes terem a bateria no seu estado ótimo, especialmente se elas forem de incandescência, mas mesmo LEDs reagem dessa forma, ou seja, é uma questão de a sobrevivência, é também uma questão de habilidades, não desfazendo a parte que são as partes fundamentais de ter um abrigo, ter uma qualidade de ar, ter água, ter depois alimentação, mas de resto, à medida que nós vamos reconstruindo e tornando a vida fácil para os outros, as nossas habilidades são super importantes. Logo, para quem quiser, chame-me, se for preciso, que eu vou à vossa casa e mudo-vos o interruptor. É claro que vos levo uma quantia, mas pelo menos tenho a certeza que fica bem feito e que fica feito por uma pessoa que está super certificada e que tem montes de conhecimento